Boa noite, igreja. Boa noite. Eu já vou começar. Antes eu preciso responder algumas mensagens. Preciso olhar também alguns stories no Instagram. Eu não sei se você já respondeu as suas mensagens, mas é algo importante para mim. Comentar também, eu preciso fazer alguns comentários, e isso é muito importante para mim agora, nesse momento. Parece brincadeira, ou até falta de respeito isso que eu comecei fazendo com vocês, mas é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fé e relacionamento em tempos de exílio. E que tipo de exílio nós estamos vivendo hoje? A gente tem um mês inteiro falando sobre exílio, a gente falou um pouco sobre política, a gente falou um pouco sobre nosso conceito como sociedade, a gente falou um pouco sobre nosso conceito como cultura, e nós estamos caminhando pela carta de Pedro, e a gente cai num conceito de exílio, onde Pedro fala assim: vocês estão vivendo num exílio, né, para o povo a quem ele escreve. Mas e nós, hoje, leitores? Vivemos também num exílio? Será que a gente, como o povo a quem Pedro escrevia, nós, né, estamos vivendo também distantes de algo ou de alguém? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sim, nós estamos distanciados das pessoas, apesar de a internet, apesar do WhatsApp, apesar do Instagram nos conectar mais rápido com pessoas distantes, mas nós estamos hoje mais distantes das pessoas que estão mais perto, cada vez mais distantes das pessoas que estão cada vez mais perto de nós. E isso pode ser um perigo dentro de uma cultura que se faz de exílio. Sérgio Cortella fala que não podemos mais tardar em tomar alguns cuidados no âmbito da família. Cuidados esses referentes às responsabilidades do mundo adulto, como aqueles que devemos cuidar, e cuidados também com nós mesmos, para que nos preparemos para uma missão. Ou seja, se nós não tivermos os devidos cuidados com as nossas responsabilidades de adultos, com as crianças, nós não estamos devidamente preparados para a missão a quem nos foi confiado. O distanciamento provoca muitas vezes a falta de responsabilidade e do cuidado. Os filhos e as crianças são de total responsabilidade dos pais e dos adultos a quem educam. E é inevitável o meu distanciamento do meu filho provocar nele um distanciamento de outras pessoas. O comportamento da vida social desenvolve a vida educacional. A perda da identidade, o aumento do estresse, a falta de empatia e muitas outras consequências acabam acontecendo. Ah, Felipe, mas isso aí é tudo mentira. Isso aí que você está falando é tudo uma política, você quer ser politicamente correto. Tá, vamos ver então o que as pesquisas nos dizem. Uma pesquisa realizada com 1.521 crianças nos Estados Unidos, entre 6 e 12 anos, pela Universidade de Highlights, para uma revista infantil norte-americana, mostrou que 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-las. E, para nossa surpresa, eles estão distraídos no celular. 28% desses casos, pais e mães estavam tão entretidos com o aparelho que mal prestaram atenção na pergunta do filho. A gente pode observar que as crianças também necessitam de diálogo com os pais e sentem falta desse convívio. A falta desse diálogo
deixa à mercê uma cultura nova que vai se iniciar, uma nova geração que vai começar. E esse é o grande problema, porque estamos nos distanciando cada vez mais das nossas famílias. E aonde mora o grande perigo quando nós nos distanciamos da próxima geração, quando nós nos distanciamos das nossas famílias? A pressão da cultura afeta diretamente os nossos relacionamentos e desafiam a nossa fé. A época do apóstolo, a época de Pedro, os cristãos enfrentavam desafios culturais significativos. E eles viviam como exilados espirituais em um mundo hostil na fé cristã. E as pressões culturais afetavam eles diretamente, os relacionamentos e como eles proferiam e como eles levavam para frente a fé. A grande questão é que nós estamos nos distanciando de Deus. E isso é um grande perigo em tempo de exílio. Quanto mais nós distanciamos de Deus, mais a cultura nos oprime, mais nós nos distanciamos de Deus. Isso é um perigo. E nós estamos vendo isso aqui, até peguei esse próximo slide de uma das pregações do pastor Cláudio, o que é exílio. Eu não vou voltar porque o pastor já explicou aqui, mas o exílio, só para colocar esse slide, o exílio pode ser o exílio pode ser a deportação em massa de grandes grupos populacionais praticadas em tempos antigos. Nós estamos emprestando esse conceito e trazendo para nós aqui, e eu queria trazer um exemplo muito interessante, por isso que eu trouxe esse slide, por exemplo, da Babilônia. Quem lembra de Daniel? Qual foi a primeira característica que Nabucodonosor quis tirar de Daniel? A cultura, os valores, a formação dele, o nome dele, a identidade dele. A primeira coisa que o exílio quer abafar dentro das nossas vidas é a nossa cultura, a nossa identidade, quem nós somos. A cultura hoje a quem nós estamos submersos quer realmente abafar quem nós somos. E esse é o grande problema. Em tempos de exílio, a primeira barreira a ser desafiada é quem nós somos. E agora sim, vamos para o nosso texto, onde nós vamos desenvolver alguns pensamentos aqui em relação à primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de você não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joia de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não pareça a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem, e não derem lugar ao medo. Versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e como co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário,
bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os qual falem maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não há remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Vamos orar? Senhor, ó Pai, eu te agradeço por este momento e peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor conduza esse momento da palavra, que o Senhor esclareça, Deus, em nossos corações aquilo que o Senhor quer falar aqui essa noite. Nos ajuda a entender e praticar isso, no nome de Jesus, amém. A primeira carta de Pedro, que é onde a gente tem meditado, o pastor fez uma introdução muito boa nela, e eu não quero também repetir, mas a gente sabe para quem está sendo escrita, né, na época do exílio, e aí a gente chega no capítulo 3. Capítulo 2 falou um pouco do contexto, aonde ele abre um pouco mais, né? E agora ele está fechando para quem ele estava falando. Ele falou do trabalho, ele falou da sociedade, e agora ele dá uma fechada. Então ele vem falando, ele vai falar em 3 movimentos. Ele vai falar sobre casal, ele vai falar sobre família, e depois ele vai voltar para a nossa comunidade como igreja, tá? E existem esses 3 movimentos na carta. A grande questão é que vocês vão ter que me perdoar, porque é muito difícil falar desse capítulo em 30 minutos. Tem muita coisa nesse capítulo. Então, a gente vai caminhar nele de acordo com o que a gente conseguir. Mas eu vou fazer esse desafio para vocês. Estudem esse capítulo. Tem pelo menos aí 2 meses para a gente falar desse capítulo 3 aqui. Tem muita coisa interessante. Mas a primeira coisa que a gente dá de frente, assim, a hora que a gente chega no capítulo, são os conflitos, é o conflito e o exílio dentro do casamento. Sabe por que Pedro está tão preocupado em falar, começando esse capítulo 3, falando assim, eu preciso falar com os casais? Tem uma frase muito interessante que eu trouxe
do Kissmaker, que é um comentarista do Novo Testamento, ele é muito famoso, ele fala uma frase que é maravilhosa. Ele fala assim, ó, as unidades familiares são os tijolos que formam a construção da sociedade. O relacionamento saudável entre marido e mulher é o cimento que une a família. Se eu não tenho um relacionamento saudável entre marido e mulher, eu não consigo ter uma sociedade saudável. Porque se eu não tenho um relacionamento entre marido e mulher saudável, automaticamente eu não tenho famílias saudáveis. Se eu não tenho famílias saudáveis, eu não tenho uma sociedade saudável. E é exatamente isso que Pedro está querendo começar a conversar com a gente. Gente, primeira coisa, tenham relacionamentos saudáveis. E aí, já vem a primeira bomba da nossa teologia moderna, né? A Bíblia é machista, a Bíblia é isso, a Bíblia fala aquilo, porque fala para a mulher ser submissa ao homem. E aí, gente, primeira coisa que a gente precisa entender, quando algumas questões, eu vou falar algumas, se não todas as questões, que são levantadas, principalmente pautadas no extremo, a Bíblia é machista, a Bíblia é feminista, quando geralmente aos extremos, é porque 90% das vezes as pessoas não estudaram a fundo o que realmente a Bíblia está dizendo naquele versículo. E aí a gente começa com este versículo. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que ele não obedeça, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho 100 palavras pelo procedimento da sua mulher. Pedro inicia uma admoestação às esposas. E a primeira figura que a gente vai conversar aqui são as esposas. Os maridos vão abrir um sorriso, mas daqui a pouco a gente chega lá, né? A expressão do mesmo modo é interessante. Por que ele começa, e aí fica uma dica para quando você estiver lendo a Bíblia na sua casa. Preste atenção nas conjunções, nos pontos, nas vírgulas, quando você estiver lendo a Bíblia. Do mesmo modo, mulheres, mas do mesmo modo a quê? Se ele está começando um capítulo. Gente, vou voltar um pouco, mas quando a Bíblia foi escrita, né, não tinha esse negócio de capítulo, de versículo. Era um texto inteiro. A gente que complicou mais a situação e dividiu ela com capítulos e versículos, para facilitar para a gente na hora de procurar um texto, ou gravar um texto. Então, se a gente olhar do mesmo modo a quê? A gente tem que voltar um pouquinho no capítulo 2. Sobre o que ele está falando? Ele está falando, no capítulo 2, mostrando uma continuidade com as instruções anteriores sobre submissão. Porque ele fala lá no capítulo 2, do versículo 13 a 18, a submissão das autoridades, a submissão dos servos. E aí ele vem assim, ó, do mesmo modo, sujeitem-se, mulheres, aos seus maridos. Sujeitai-vos a quem? Aos maridos. Mas do mesmo modo, como? É aí que está. Por isso que às vezes a gente fica com um parafuso na cabeça. Pedro sugere, e eu já vou concluir isso e vocês vão entender. A gente está caminhando, construindo um raciocínio. Pedro sugere que as mulheres sejam... É interessante que ele está escrevendo isso, porque a gente tem que entender um pouco da cultura judaica, grega também. Na cultura judaica e na cultura grega, todos os benefícios e todos os privilégios são do homem. Cabe às mulheres os deveres. Cristo traz uma cultura inversa. Tem um livro, inclusive, que é muito bom, que chama A Cultura de Ponta Cabeça. O Reino de Ponta Cabeça. E é exatamente isso que ele mostra.
Cristo ele vem para falar assim, o reino de Deus não é isso. Se a gente está falando que a mulher é uma coisa para a cultura judaica, Jesus fala, a mulher é uma pessoa. Se ele fala que a mulher é uma escrava, agora ele fala assim, ela é livre. Se ele fala que ela é inferior, Pedro escreve, ela é digna de honra. Isso machuca a cultura. Imagina, lá atrás, alguém pegar e ler, digna de honra. Isso machuca a cultura. E aí a gente tem que entender, quando a gente vai falar sobre sujeitai-vos, eu vou começar a construir um pensamento com vocês. Primeira coisa, antes da gente avançar, a gente precisa entender o que submissão não é. O que ser submissa ao marido não é. Primeiro, mediante ao texto, mediante a Bíblia, ser submissa não é ser inferior ao seu marido. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, está escrito assim, quero, entretanto, que saibais, apóstolo Paulo escrevendo, quero, entretanto, que saibais, que Cristo, o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. O Filho tem a mesma substância do Pai, e em nenhum lugar das Escrituras, o Filho tem a mesma substância do Pai, e em nenhum lugar das Escrituras fala que Jesus é inferior ao Pai. Contudo, na redenção, Cristo submete-se ao Pai, sem jamais ser inferior ao Pai. Eu sei que dá um nó na cabeça, mas inferioridade não tem a ver com pisar nas pessoas, é submeter-se. Eu sei que o que o Senhor tem para mim é o melhor. Pai, afaste de mim esse cálice, se for da sua vontade. Ali em nenhum momento ele está sendo inferior ao Pai. Eram duas posições, mas nenhuma menor do que a outra. Felipe, mas você está falando da Trindade. Eu sei, mas eu vou continuar. Do mesmo modo, o marido é o pai, Deus é a cabeça do homem, o marido a cabeça da mulher, e nem por isso a mulher é inferior ao marido. Não existe a mulher ser pisada pelo marido, porque ela precisa se submeter ao marido. Isso não é submissão. Inferioridade não é submissão. O que não é submissão? Submissão não é subservência. A submissão da esposa a seu marido não é cega. A esposa não está obrigada a obedecer ao seu marido quando este insurge contra os princípios de Deus. O preceito divino é, Atos capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se o seu marido não está cumprindo aquilo que as Escrituras Sagradas estão falando, você não precisa obedecer a ele. Porque antes, as Escrituras, ser submissa não é ser subservente. E o terceiro ponto, ser submissa não é status de gênero. Pedro diz que mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido e não a qualquer homem. O gênero feminino não é inferior ao gênero masculino. Felipe, mas o que você está falando, isso é muito óbvio. Óbvio para a gente que está conversando aqui. Mas a gente precisa entender que isso é o que a Bíblia fala. Porque daqui a pouco a gente sai daqui e vão falar assim, a Bíblia é machista. Aí você vai falar assim, como assim machista? Aí vão falar assim, lá está escrito que a mulher deve ser inferior ao homem. Você fala assim, não é isso que está escrito lá.
De forma nenhuma é isso que está escrito lá. O termo submissão, então, a gente já entendeu o que não é. Mas em Filipe, então, o que é esse termo submissão? Se a gente pegar a raiz desse verbo, a gente vai entrar dentro do termo hierarquia. É a mesma raiz. Então, a palavra submissão é um termo militar que significa sob a mesma hierarquia. Em Efésios capítulo 5, a gente vai encontrar também essa mesma classificação. E lá fica muito claro o que é: mulheres sejam submissas aos vossos maridos, assim como ele seja submisso ao vosso pai. Por quê? Porque o que Paulo está escrevendo aqui e o que Pedro está reproduzindo é o seguinte: nós temos uma hierarquia que é Deus, e nós temos a família que está embaixo. E embaixo, ninguém é maior do que ninguém. Essa é a questão da submissão. Nós estamos debaixo, e aí, um trocadilho de palavras, nós estamos debaixo de uma mesma missão. Mulheres, vocês estão debaixo de uma mesma missão. Homens, agora fica um pouco mais pesado para os homens, porque é o seguinte: se Deus é o cabeça do lar, e as mulheres são submissas à mesma missão do marido, cuidado na missão que você está colocando na sua casa. Porque isso vai ser cobrado do homem e não da mulher. Porque está aqui na Bíblia. A missão que você coloca na sua casa vai ser cobrada de você, homem, não da sua mulher. Por isso que mulheres sejam submissas aos vossos maridos, porque é dele a responsabilidade de olhar para Deus e falar assim: Deus, para onde a gente tem que caminhar? Entendido isso, vamos para os maridos agora. Maridos, compreensão e respeito. O Sproul tem uma frase que é muito dura e muito pesada, para mim pelo menos. Ele fala assim, Sproul é um grande teólogo também da nossa cultura reformada, falecido em 2017. Ele fala assim: é mais fácil uma mulher ser submissa a Cristo do que o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. No amor de Cristo não existe egoísmo. No amor de Cristo pela igreja jamais acontece um abuso. No amor de Cristo pela igreja jamais existe uma tirania, jamais existe uma exploração, jamais existe um envergonhamento da igreja. O marido espera a submissão da esposa, e a esposa espera um amor sacrificial do marido. Esse padrão é o padrão que Deus institui para o casamento. Porém, a Bíblia não diz que para o marido amar a mulher sacrificialmente, ela precisa ser submissa ao homem. E a Bíblia também não diz que a mulher precisa ser submissa ao homem somente se ele tiver um amor sacrificial por ela. E o que Pedro está dizendo é: mulher, ame ele, seja submissa a ele, entenda o coração dele, para que mesmo assim ele venha se converter pelos seus atos. E homem, ame ela sacrificialmente, a ponto dela entender o sacrifício que Jesus fez na cruz pela vida dela. O marido precisa estar preparado para dar a vida pela mulher, e a mulher precisa estar pronta para entender a missão que Deus colocou para a família. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com a sua mulher, e tratem-nas com honra. Isso aqui machucou. Como parte mais frágil e como co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Amigão, deixa eu falar uma coisa para você.
Se você brigou com a sua mulher, nem precisa orar. Sua oração não vai chegar até o Pai. E não é o Felipe que está falando, é a Bíblia. Não sou eu, está escrito. De forma que não seja interrompida as suas orações. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios. Tratem, e aqui vem uma inversão de valores terrível também para a cultura. Tratem com honra. É a parte mais frágil da sua família. E agora aqui, eu acho que a hora que o judeu leu isso aqui, deve ter explodido a cabeça dele. Co-herdeira do dom da graça da vida. Meu Deus, sabe o que ele está falando aqui? Ela participa da aliança. Ela faz parte do plano da redenção. Presta atenção, cara. Olha com quem você está falando. Você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com a pessoa mais importante da sua casa, que participa dos mesmos privilégios que você vai participar, da mesa do Senhor, do batismo, que ele vai falar no final do texto, da entrada triunfal. Lá atrás, é isso, essa é a redenção que Jesus está mostrando, e ele está falando, presta atenção, a sua mulher participa disso, e você trata ela como? E se você não trata ela assim, não é para ela que você está precisando pedir perdão, é para Deus. Se em algum momento, você não está tratando ela assim, é para Deus que você tem que pedir perdão, porque antes da sua mulher ser sua mulher, ela é propriedade de Deus. Kitzmaker fala outra frase muito interessante. Deus não aceita as orações do marido e da mulher. Deus não aceita as orações que o marido e a mulher oferecem num ambiente de luta, briga, discórdia. Ele quer que se reconciliem para que possam orar juntos em paz e harmonia, e assim gozar incontáveis bênçãos divinas. Em ambiente de guerra, em ambiente de luta, em ambiente de discórdia, não existe paz. Se não existe paz, não existe presença de Deus. Se não existe presença de Deus, não existe shalom, que é a organização das coisas. Vamos caminhar. Tem muita coisa para falar sobre isso, foi o que eu falei, mas o capítulo é muito grande, tem bastante coisa para a gente conversar. Nossos relacionamentos. Aqui está uma foto de um casal, mas aqui é mais abrangente do que a família, tá? Passando do casal, agora a gente vai para os nossos relacionamentos. Hernandes Dias Lopes, né? Reverendo Hernandes Dias Lopes falou uma coisa muito interessante. A verticalidade da nossa fé desemboca nos relacionamentos. O que eu faço no meu vertical tem a ver com o meu horizontal. A prova de nosso amor por Deus é o nosso amor por nossos irmãos. Eu já falei muito disso aqui, sobre nós sermos uma pluralidade, sobre Deus ser uma pluralidade. Eu não vou voltar nisso, mas é isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes está falando aqui. O que a gente tem no nosso vertical é o que a gente prova no nosso horizontal, e é o que o texto está falando, no versículo, em Romanos capítulo 13, versículo 8, ele fala, versículo 8, aqui em cima, né? Lá em cima, ele vai falar assim, ó: não devam nada a ninguém, a não ser o amor, uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo, tem cumprido a lei. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. A lei toda se resume no amor. Também os relacionamentos, como um todo, se resumem no amor. No versículo 8, Pedro está conduzindo para um fechamento. Fechamento do que? Da epístola, Felipe? Mas tem mais capítulos. Não, fechamento de uma ideia. Ele está concluindo uma ideia. E ele fala assim, ó: finalmente, sede todos
de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. A conclusão de Pedro ao tópico da submissão, ele traz desde lá do capítulo 2, do versículo 13. Esse seria o bloco, do capítulo 2, versículo 13, até agora o capítulo 3, versículo 8, sobre o mesmo bloco. E ele conclui agora, e ele fala assim, gente, agora que vocês entenderam qual é a hierarquia de toda uma sociedade, em respeito aos servos, em respeito aos patrões, em respeito ao pai, em respeito à mãe, em respeito ao casal, e agora em respeito à sociedade como um todo, sejam amigos, sejam misericordiosos, sejam humildes. Nessa conclusão, a palavra finalmente, aqui não significa que realmente é o que eu falei, né? Ele está conduzindo, mas ele está levando a carta para um clímax do seu argumento, dirigindo a todos os cristãos, falando assim: agora, em resumo, de tudo que a gente conversou aqui, amem. Amém. Unidade em Cristo e resposta ao sofrimento. Pedro faz uma exortação aos cristãos no exílio a viverem em 3 pontos: em harmonia, em compaixão e amor fraternal. E no versículo 8 e 9 ele vai falar: não pagando o mal com o mal. E é interessante que nesse capítulo 3, se você for olhar depois na sua Bíblia, eu até coloquei no mesmo formato, vou colocar aqui de novo. É diferente esse formato a partir do versículo 10. Parece uma poesia, né? Até na Bíblia fica diferente. Sabe por quê? Porque esse formato é uma citação do Salmo 34. E é interessante o porquê Pedro faz isso. Por quê? Porque para quem Pedro estava escrevendo mesmo? Para um povo exilado. Quando tem um povo exilado, a primeira coisa que eu quero trazer de volta para eles é o quê? A cultura. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pedro está falando assim: ei, calma. Lembra de algumas coisas que estão escritas. Ei, lembra dos salmos. Ei, tem muita coisa boa escrita, lembra disso. E ele vai reforçar isso com uma citação de Salmo 34, mostrando que Deus ouve as orações. Deus ouve a oração do justo contra aquele que pratica o mal. Certamente Pedro está dizendo que devemos ter a mesma convicção. Essa convicção nos é dada pela palavra de Deus, e em tempos de exílio, nossa convicção precisa estar pautada na palavra de Deus. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Pedro está trazendo um salmo de aconselhamento para as pessoas, falando assim: gente, olha o que está escrito, lembra de como a gente foi instruído. Nós estamos vivendo um novo exílio. Quando a nossa cultura é abafada no exílio, nossas lembranças devem permanecer. Pedro entendeu o movimento do exílio que estava vivendo sobre aquele povo, e reviveu a cultura através dos salmos, para que as pessoas lembrassem daquilo que estava guardado no coração. Em tempos de exílio, nossa convicção precisa voltar a ser lembrada todos os dias. Sejam pacificadores no meio de uma cultura do ódio. Versículo 13: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo quem venha a sofrer, praticam a justiça, vocês serão felizes. Lembra daquela história? Onde um não quer,
dois não brigam? É isso que Pedro está falando. Fala assim, irmão, sai dessa, para com isso. Para que ficar procurando discórdia? Para que ficar procurando post na internet para criticar os outros? Para que essa cultura do ódio dentro de vocês? Para que resposta agressiva dentro do grupo de família do WhatsApp? Para que resposta agressiva dentro de uma conversa no Instagram? Agora não tem mais Twitter, né? Porque Twitter também era uma faixa de Gaza, né? Não deixe a sua cultura se misturar com a cultura do mundo. E aí eu volto em Daniel, que ficou exemplo muito mais claro, né? Primeira coisa que Daniel não quis no exílio dele: não quero me misturar com a cultura. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão, a esperança. Versículo 15 de 1 Pedro capítulo 3. Contudo, façam isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês. Gente, mesmo que façam, o que Pedro está falando aqui, mesmo que te façam uma pergunta pertinente, mesmo que te façam uma pergunta que é sobre o Evangelho, não adianta você responder com ira. Faça isso de forma clara, de forma que tenha mansidão em suas palavras, de forma bondosa. Caminhando para o final, a vitória de Cristo e nossa esperança em tempos de exílio. Pedro caminha para o final do texto, mostrando que sim, existe uma esperança para o exílio. Sim, existe uma esperança para o povo a quem já perdeu toda a esperança. Sim, existe uma esperança para todos aqueles que estão procurando uma resposta. E para ilustrar um pouco isso, não sei quantos já assistiram esse filme aqui. Já assistiram? A Vida é Bela? Que bom que todos assistiram. Porque sim, né, para desespero do Jackson, eu vou dar um spoiler, tá? Mas mas assim, A Vida é Bela é quase... Se você ainda não assistiu, você perdeu bons anos da sua vida. Tem que ter assistido. Mas enfim, esse filme A Vida é Bela é um filme maravilhoso que trata sobre exílio, que trata também sobre o Guido, né, que é esse personagem do pai, e principalmente do filho dele, né, que eles foram para o campo de concentração, e lá ele tenta fazer brincadeiras, transformar aquilo num jogo, numa brincadeira, num teatro, para que o filho não perceba que aquilo tudo é um campo de concentração, né? Quando Guido é capturado, ele olha para o seu... Estou lá no final do filme, tá? Por isso que eu falei que ia trazer um spoiler. Quando Guido é capturado pelo seu filho, seu filho então olha pela última vez, e ele faz uns gestos divertidos, e seu filho dá risada. Para manter a esperança viva no coração daquela criança. Em meio às circunstâncias mais sombrias, a mensagem que essa cena deixa para a gente é que a maior adversidade pode acontecer. E quando a gente encontra uma razão para manter a esperança dentro de um propósito e de uma missão, o meio e a cultura não pode abalar aquilo que a gente tem como propósito. A cultura pode ser abafadora. Guido estava no pior momento da vida dele, ele ia ser morto. Mas quando ele entrou no campo de concentração, ele falou assim: eu vou mostrar para o meu filho
que esse momento não é um momento de dor, não é um momento de luta, não é um momento de morte. E o último gesto, antes de ir para ser morto, ele continuou com isso. Pedro quer lembrar a gente, como cristão, que também vivemos em tempos difíceis, também vivemos em tempos de exílio, tanto espiritual como eu comecei brincando aqui na internet. Mas ao contrário de Guido, que não sabia o futuro que iria trazer para ele e para o seu filho, nós sabemos o final. Nós sabemos o final da história. Cristo sofreu, Cristo morreu e ressuscitou para nos levar até Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A sua ressurreição e sua ascensão ao céu garantem a nossa vitória final. Não importa quão difícil está sendo a nossa jornada, Deus garante o final da história. E para concluir num panorama geral desse capítulo, vivendo com fé na integridade em tempos de exílio, no nosso casamento, dentro das nossas famílias, em nossa comunidade e dentro da nossa sociedade. E que Deus nos ajude a entender isso cada dia mais. Amém?